Salve, galerinha! Vamos fazer hoje um resumo do que nós aprendemos sobre circuitos em série e circuitos em paralelo. Circuito em série é um resistor ou um dispositivo seguidinho do outro. A corrente elétrica tem um único caminho. Sendo resistores, o R1, na sequência vem o R2, a corrente elétrica tem um único caminho para percorrer. E se ela tem um único caminho, a corrente elétrica, lembra, medida em ampere, ela tem a mesma intensidade em todos os componentes. A corrente que foi fornecida pela bateria vai passar pelo R1, vai passar pelo R2, e se inclusive um dos dispositivos queimar, o outro apaga porque o circuito ficará aberto. Já a tensão fornecida pela bateria é dividida. Como assim? Lembra lá do exemplo do pisca-pisca? Se eu tivesse uma única lampadinha do pisca-pisca e ligasse ela no 120 volts, ela ia queimar. Só que quando a gente pega 40 lâmpadas de 3 volts, a gente pega e vai dividindo 120 nessas 40 lâmpadas. 3, 6, 9, 12. 40 vezes 3 dá 120 volts. Então, a tensão total fornecida pela bateria é a soma das tensões em cada um dos dispositivos. Já a resistência equivalente deste circuito é a soma das resistências. Se eu quiser saber qual é a resistência equivalente neste caso, basta somar R1 mais R2. E se eu tiver 10 resistores, R1 mais R2 mais R3 mais R4 até o R10. Corrente elétrica, único caminho, e a tensão fica dividida. Já no circuito em paralelo, os dispositivos estão conectados a um único ponto. Ou seja, a corrente elétrica tem mais de uma possibilidade de passagem. Pensa, elétron sai da bateria. A gente sabe que o sentido real, o elétron sai do polo negativo, mas vamos pelo sentido convencional. Chega aqui, tem 3 caminhos possíveis. Ele pode vir para o R1, ele pode vir para o R2 ou para o R3. Então, a corrente elétrica é dividida. Já a tensão elétrica é a mesma. Todos os resistores encontram o polo positivo e encontram o polo negativo da bateria. Então, se a bateria tiver 12 volts, bateria de um carro, por exemplo, todos os dispositivos associados estão submetidos à mesma tensão de 12 volts. É a associação em paralelo, é o tipo de ligação que a gente tem na nossa casa. Todos os dispositivos, todas as lâmpadas da minha casa estão submetidas à mesma tensão, 127 volts ou 220 volts, dependendo aí da sua região. Bom, se queimar um dos resistores, se queimar uma das lâmpadas, se queima a lâmpada da cozinha, não apaga a da sala, não apaga a do banheiro. Então, nesse tipo de associação, não há interferência do R1 na corrente que passa no R2, considerando que essa bateria seja ideal. Um dos nossos próximos tópicos é justamente geradores. A gente vai ver que não dá para ligar infinitos dispositivos elétricos em um gerador real, porque tem uma perda de energia devido à resistência interna. Mas deixa isso para depois. Se a bateria fornece 120 volts, todos os dispositivos estão na mesma tensão elétrica. A tensão é a mesma em todos os componentes. A corrente é dividida. Ou seja, se a bateria fornecer 15 amperes, uma parte vem para esse, vamos supor que aqui vem a 6, aqui vem a 5 e aqui vem a 4, de forma que a gente soma a corrente em cada um dos ramos desse circuito e a gente obtém a corrente total. Tem três formas de calcular a resistência equivalente em um circuito em paralelo. Bem da verdade, a fórmula que vale sempre é essa primeira. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E tantos quantos resistores você tiver, você coloca aí. Faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e
acabou o problema. No finalzinho a gente faz uma multiplicação cruzada, a gente vai fazer isso. Resolveu o problema. Já, se forem 2 resistores, a gente pode usar essa fórmula que é conhecida como produto pela soma. Produto é a multiplicação dividido pela soma. Para 2 resistores isso funciona bem. Algumas pessoas, mesmo quando pegam vários e vários resistores, vai fazendo de 2 em 2 porque acha mais prático do que fazer o MMC. Aí é de gosto. Talvez dê muito trabalho para muitos resistores. Se nós tivermos resistores iguais, se todos os resistores tiverem o mesmo valor em uma associação em paralelo, a gente pode simplesmente pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores iguais. A gente vai fazer um exemplo disso também. Vamos começar a resolver os nossos exemplos. Uma lâmpada foi projetada para funcionar com os valores de 60 watts e 120 volts. Ou seja, potência, que é a grandeza medida em watt, e a DDP, tensão elétrica em volts. Deseja-se conectar essa lâmpada a uma DDP de 220 volts. Um dispositivo feito para funcionar em 120, conectado em 220, não funcionaria corretamente, queimaria. Qual o valor da resistência R que deve ser associado em série a essa lâmpada? Primeira coisa, 120 volts, vou chamar isso de U2, vai ser a tensão elétrica que vai ficar na lâmpada. E quantos volts vão ficar no resistor? O restante, repara aí, 220 é o total fornecido. Se 120 ficam com a lâmpada, 100 volts vão ficar com o meu resistor, de forma que a tensão total é igual a U1 mais U2, forneci 220, é igual a 100 mais 220. Isso é 100 mais 120. Essa equação está correta. Se eu não soubesse, se eu não tivesse enxergado logo de cara, eu podia ter colocado um X aqui, né? Quantos volts ficam na lâmpada? Passaria subtraindo e encontraria o mesmo valor, 220. 100 volts. Ótimo. Para calcular a resistência elétrica, eu posso usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Mas eu não tenho o valor da corrente que passa nesse circuito. Mas repare, para a lâmpada, eu quero que ela continue funcionando do mesmo jeitinho para o qual ela foi fabricada. Ela vai ter 120 volts, eu quero que ela brilhe do mesmo jeito que ela foi feita para funcionar. Então eu posso usar o nosso famoso PUI, P igual a U vezes I. Substituo o valor da potência da lâmpada, 60. O valor da DDP, 120 vezes I. Aqui presta atenção, não é porque o 120, eu enxerguei que 120 dividido por 60 dá 2. Presta atenção, 120 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Simplifica o zero, 6 dividido por 12. Dá para simplificar por 6 em cima e embaixo e vai ficar 1 sobre 2. Ó. Dividir por 6 em cima, dividir por 6 embaixo, meio ampere. E aqui nosso problema já está praticamente resolvido, porque eu posso utilizar que se a corrente aqui é meio ampere, no circuito em série, a corrente que passa em um dos dispositivos é a mesma em todos, só tem um caminho. Então eu já sei que a corrente que passa no meu belíssimo resistor é de meio ampere. Utilizando U igual a R vezes I, 100 volts é a tensão, né? U1 igual a R1 vezes I. Estou calculando lá para o meu resistor. Isso vai ser igual a R1 vezes a corrente
Dividir ao meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se eu quebrar essa caneta ao meio, se eu dividir ela ao meio, eu fico com duas partes. Tem uma maçã, divido ao meio, fico com duas partes. 100 dividido ao meio, eu fico com 200 ohms, que é a resposta desse problema. Exercício bem tranquilo de associação em série com ampla aplicação quando a gente quer utilizar dispositivos em eletrônica com tensão maior do que a para qual o dispositivo foi fabricado. Vamos ao próximo exercício. Agora, nós temos um circuito e na letra A pede a resistência equivalente. Resistência equivalente de um circuito em série é simplesmente a soma das resistências R1 mais R2 mais R3. Então, a resistência equivalente vai ser simplesmente 10 mais 20 mais 30, 50 mais 10, que é 60 ohms. Então, esse meu circuito ele funciona como se ele fosse um único resistor de 60 ohms. Então, desenhando aqui, tentando fazer retinho, 60 ohms, conectado a 120 volts. Letra B, a intensidade da corrente que passa em cada um dos resistores. Como é um circuito em série, a corrente que passa em cada um deles tem a mesma intensidade. E aqui, para calcular essa corrente, é muito mais fácil calcular através do resistor equivalente. U igual a R equivalente vezes I. 120 é igual a 60 vezes I. 120 dividido por 60 é igual a I, 2 amperes. Então, eu estou dizendo que a corrente que saiu da bateria foi de 2 amperes. Só que se saíram 2 amperes da bateria, esses 2 amperes passaram, essa corrente elétrica passou por todos os dispositivos. Então, é 2 amperes em todos os resistores. A corrente elétrica num circuito em série tem o mesmo valor em cada um desses elementos. I1, I2, I3. E na letra C, a DDP em cada um dos resistores. O 1, o 2 e o 3. Então, se eu pegasse o multímetro e plugasse aqui, qual seria essa DDP que eu mediria o 1 e o 2? Qual seria a DDP que eu mediria entre esses dois pontos aqui do resistor 2? O 1 igual a R1 vezes I, que é igual R1 vale 10, vezes a corrente que é 2, 20 volts. Tensão 2, R2 vezes I, 20 vezes 2, 40 volts. O 3, R3 vezes I, 30 vezes 3, que dá 60 volts. E como eu sei que essa conta está correta? Somando estas resistências elétricas, eu tenho que obter qual valor? 0 mais 0 mais 0, 6 mais 6, 120 volts. Ou seja, a tensão total é o 1 mais o 2 mais o 3, que é esse valor de 120 volts. Coerente com a DDP fornecida pela bateria. Vamos agora a exemplos com circuitos em paralelo.
E aqui eu quero trazer o exemplo que eu trabalhei lá na aula com vocês. 3 resistores associados em paralelo. Como que calcula a resistência equivalente? Pode fazer tanto pela fórmula geral, que é essa que está aí, quanto pegar de 2 em 2. Vamos fazer das duas maneiras, eu vou fazer rapidinho porque a gente já fez isso anteriormente. A fórmula, 1 sobre resistência equivalente, substitui os valores, R1 vale 25, R2 vale 100 e o R3 vale 20. Faz o MMC. Vamos recapitular o MMC. Como faz o MMC desta coisa aí? 25, 20 e 100. Tanto faz a ordem, tá, galerinha? 25, 100 e 20. Divide, então vamos fazer esse MMC. Divide pelo menor número primo, que é o 2. 25 não dá para dividir com o resultado exato por 2, então eu só copio. 100 dividido por 2, 50. 20 dividido por 2 é 10. Copia o 25. Metade de 50 é 25. 10 dividido por 2 é 5. O próximo número primo seria 3, mas nenhum desses números é divisível por 3, então vamos para o 5. 5, 25 divide por 5 dá 5, 5 divide por 5 dá 1, e finalmente, dividir por 5, acabou a conta. Multiplica, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 5 é 100. Tudo bem, esse exercício não era tão difícil de descobrir que o MMC era 100, porque o 100 de fato é múltiplo do 25, é múltiplo do 20 e é o menor. Como que faz aqui agora, galerinha? Ó, lembra da famoso macete lá do 6º ano, 7º ano? Divide pelo de baixo, 100 dividido pelo de baixo, e multiplica pelo de cima. 100 dividido por 25 dá 4, e vezes 1 resulta em 4. 100 dividido por 100 dá 1, vezes o de cima dá 1. Continuando a conta, vou somar 4 mais 1 mais 5, 5 mais 5 dá 10. E agora eu simplesmente multiplico cruzado 10 vezes R equivalente, 100 vezes 1, como se fosse uma regra de 3 de verdade. 10R equivalente igual a 100. Resistência equivalente de 10 ohm. E aqui, onde está meu MMC, eu acabei deixando... Vou apagar esse MMC aqui. Então, estes 3 resistores que eu coloquei aí, 25, 100 e 20, eles funcionam como se fossem um único resistor de 10 ohm. Se eu souber qual é a DDP que foi aplicada entre esses dois pontos aqui, que eu posso chamar de A e B, eu consigo calcular qual é a corrente que chegou na associação. Agora, quanto foi para cada um dos dispositivos, eu precisaria calcular a lei de Ohm para cada um deles. A gente vai fazer isso. Fazendo de 2 em 2, o mesmo circuito anterior fazendo de 2 em 2. Então, ó, peguei o 25 e o 100. Produto dividido pela soma. 25 vezes 100 dividido por 25 mais 100. Tá ali, ó. R1 é 25, R2 é 100. 2.500 dividido por 125 dá 20. Daí eu redesenho o circuito. No lugar desses 2 que eu já tinha feito, eu coloco um novo resistor de 20. E aqui, inclusive, eu poderia ter usado aquela fórmula que resistência equivalente para valores iguais é só pegar o valor de um deles e dividir por quantos iguais apareceram. Qual é o valor de uma das resistências? 20. Quantos resistores iguais apareceram? 2. Isso resulta em 10 ohm. Produto dividido pela soma. 20 vezes 20, dividido por 20 mais 20, que dá 10 ohm.
Ambas as fórmulas funcionam, aí vai muito de gosto e depende também de qual situação você está encarando. Vamos a mais exercícios. Vamos para o nosso terceiro exercício. Então, 3 resistores de resistências R1 igual a 60, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 20 ohms estão associados em paralelo. Então, já tinha deixado aqui desenhado meu circuitinho em paralelo. Determine a resistência equivalente desse circuito. Vamos lá. Repara que 60 é múltiplo de ambos. Vamos lá. Letra A. Resistência equivalente. Para calcular a resistência equivalente, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Galerinha, MMC faz o mesmo processo. Se você não acredita em mim, vai lá e faz o MMC. Vai dividindo os números. Divide por 2. Divide por 2. Aqui dá para dividir por 3. E por fim, por 5. 1, 1 e 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então, de fato, o MMC de 20, 30 e 60 é igual a 60. Então, eu vou escrever aqui que eu estou calculando 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Já calculei o MMC, que é 60. Divide pelo de baixo. 60 por 60 dá 1. 60 dividido por 30 dá 2. Vezes o de cima continua dando 2. 60 dividido por 20 dá 3. O meu 1 sobre R equivalente vai ser 6 sobre 60. Multiplica cruzado. 6R equivalente igual a 60. De forma que a minha resistência equivalente, 60 dividido por 6, que dá 10 ohms. Aqui está resolvido o item A. Vou fazer uma caixinha ao redor dele para a gente não confundir. Vamos fazer o item B aqui. A resistência, a intensidade da corrente em cada resistor. A resistência equivalente eu já fiz. Agora vamos calcular a corrente. É só usar a lei de Ohm, né, galerinha? U igual a R vezes I. E eu sei que eles estão submetidos a 120 volts. E na associação em paralelo, se a tensão é a mesma em cada um dos dispositivos. Então, aqui é só passar o R dividindo. Estou reescrevendo a fórmula I igual a U sobre R. É uma das variantes aqui da nossa equação da lei de Ohm. Inclusive, isso deve fazer todo sentido. Porque quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Ok, galerinha? Tem outras estratégias aqui para resolver isso daqui. Mas vamos lá. Vamos fazer um por um. I1 é igual a U dividido por R1. 120 dividido pelo R, que é 60, resulta em 2 amperes. Corrente 2. É a mesma DDP, só muda a resistência. 120 dividido por 30, que vai resultar em 4 amperes. E 3 é igual a U sobre R3.
120 dividido por 20, que dá 6 amperes. E repara ainda, qual é a corrente total nesse circuito? Não perguntou, mas vamos calcular da mesma fórmula. Mesma forma. I total é a soma do I1 mais I2 mais I3. Meu I total é 2 mais 4 mais 6. Meu I total, que eu simplesmente chamei de IT, 6 mais 6, 12 amperes. E repara ainda o seguinte, pessoal. Se eu fizesse uma bateria e o resistor equivalente então, nossa fonte de alimentação fornece 120 volts e a resistência equivalente é de 10 ohm. Para calcular a corrente total, seria só pegar a tensão fornecida dividido pelo R equivalente. E a gente vai ver que o valor é extremamente coerente. 120 volts dividido por 10, que é o resistor equivalente, resultando em 12 amperes. A letra C a tensão é a mesma em todos os dispositivos. A tensão é de 120 volts, então o 1 igual a U2 igual a U3, que é igual a 120 volts, porque nós estamos numa associação em paralelo. Vamos ao quarto exercício. Na associação representada na figura abaixo, qual a intensidade da corrente I? Repara que no resistor 1, resistor de 4 ohm, a gente tem o valor da resistência e tem o valor da corrente. Então, eu consigo calcular qual é a tensão nele. U1 igual a R1 vezes I1. E eu descubro que R4 vezes 3 são 12 volts. Mas, na associação em paralelo, se nós temos 12 volts em um dos resistores, a tensão é a mesma no outro resistor. Então, U2 igual a R2 vezes I2. Substituindo ali o valor, no lugar do U eu já vou colocar 12. 12 igual a R2, que é 6 ohm, e 2. Esse 2 é só uma legenda, tá, galerinha? Às vezes, no começo, a gente confunde esse tipo de coisa. 12 dividido por 6, a corrente no ramo 2 é de 2 amperes. Corrente total em um circuito em paralelo é a soma das correntes em cada um dos ramos. A corrente total vai ser 3 mais 2, 5 amperes. Alternativa B. E agora sim, o último exercício deste vídeo, desta série de revisão de circuitos em série paralela. Tá aqui o último exercício. Eu vou numerar, vou colocar o número 5 nesse exercício, porque às vezes quando surge dúvida, você fica mais fácil para você me dizer qual foi a dúvida e em qual exercício. Esse exercício particularmente eu gosto bastante, porque a gente consegue resolver ele por um raciocínio lógico. Qual é a corrente I1 e I2 em cada um dos resistores? Repara que está chegando 6 amperes nesse nó. Existe uma proporção entre o valor do R1 e do R2. Em qual dos ramos é mais fácil a corrente elétrica passar? A corrente elétrica certamente vai ser maior no resistor de menor valor. No caminho mais fácil, a corrente tem maior intensidade. Então, como esse resistor ele é
duas vezes, de intensidade duas vezes menor, se a intensidade dele é metade, se aqui passar uma corrente X, a corrente aqui vai passar o dobro. Por quê? Porque é duas vezes menor a resistência, então passa o dobro da corrente. E por que isso é útil? Porque eu sei que a corrente total é I1 mais I2. Qual é a corrente total que chegou naquele ramo? 6 amperes. 2x mais x. 6 igual a 3x. 6 dividido por 3, eu descubro que a minha corrente... Descubro que o x vale 2 amperes. X vale 2 amperes. Então, o I2, que é igual a x, vale 2 amperes. E o I1? I1 é 2x. 2 vezes 2, 4 amperes. Resolvido o problema, sem utilizar as equações que nós conhecemos para a resistência equivalente. E se eu quisesse usar as equações? Calcula a resistência equivalente fazendo R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Substitui por um único resistor. Sabendo a corrente 6 amperes e tendo o valor da resistência conhecido, a gente descobre quantos volts estão presentes entre estes pontos que eu estou chamando de A e B, por exemplo. E sabendo os volts, a gente resolve o resto do exercício. Mas isso eu vou deixar como missão para vocês. Tenta fazer o exercício pelo cálculo do resistor equivalente. É muito parecido com cálculos que a gente já fez. Na próxima semana a gente vai trabalhar com resistores em associações mistas. A gente vai se encaminhar para a nossa atividade avaliativa. Até mais.